Então você falar para o ser humano, para de pensar, que foi o maior erro, um dos maiores erros da meditação para mim, esse é o erro 1, é falar assim, para de pensar. Imagina com criança. A criança é incrível a capacidade dela, a maior virtude dela é a criatividade, ela pensar. E o ser humano, quando ele está estressado, ele tem muitos pensamentos. Quando ele está depressivo, tem muitos sofrimentos. Então, a grande questão é que, na minha opinião, ao formato que veio para nós embalado, ele veio equivocado. Começando aqui mais um podcast da Saúde Funcional, hoje um formato totalmente diferente, totalmente novo. Eu sou Sandor Bálsamo, idealizador, criador aqui do Método SAFE, com meus parceiros, amigos, sócios aqui, Marcos Batista e Tâmara Maria, estamos com a gente aqui. Então, sempre com o formato que nós vamos estar atuando juntos, com o formato de perguntas e respostas, para tirar realmente o que há de melhor de determinados temas. Hoje uma novidade, o Sandor está meio por fora do que vai acontecer por aqui, mas eu acredito que seja um tema bem interessante, até porque daqui a 2 semanas nós estamos viajando para Harvard, nos Estados Unidos, então sugeri que fosse alguma coisa nesse sentido. Então tenho certeza que vai gerar muito valor para vocês. Então agradeço a presença de todos. Então, Marcos Batista, Tâmara Maria, estamos com vocês. Vamos embora que hoje vai ser bom demais. Então vamos lá, o tema de hoje é Relax Response, é o relaxamento da mente, é meditação. E a gente está trazendo aí sobre um cardiologista de Harvard que pesquisa há muitos anos a meditação, que é o Herbert Benson, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que você conheceu o Herbert Benson, como é que você começou a meditar, como é que foi toda essa questão com esse relaxamento da mente. Legal, muito boa. Acho que o tema acredito que seja um tema bem interessante, até para falar de Benson, porque cada vez mais a gente vai trazer a medicina mente-corpo. O Herbert Benson é um cardiologista que tem 84 anos, ele nasceu em 1935 e ele se formou em Harvard e ele criou uma disciplina, né, em Harvard chamada Mind Body Medicine. Durante 20 anos ele foi taxado de charlatão, queriam demitir ele de Harvard porque ele estudava como melhorar a hipertensão. O que acontecia? Em determinado momento da carreira dele, chegaram para ele e falaram assim, por que você não estuda como baixar a pressão arterial, o que causa a elevação da pressão arterial? E aí vem toda uma jornada de vida dele, que a gente vai estar com certeza comentando por aqui. Eu, em certo momento da minha vida, que eu tive um problema, né, de transtorno aí, emocional em relação à ansiedade, eu tive um transtorno de pânico em 2011, foi uma coisa bem delicada, né, na minha vida, e eu estava vendo que eu estava na rota errada. Eu falei assim, eu tenho que repensar minha vida, apesar de já sempre ver a questão da mente, estudar a meditação de uma forma, diria assim, sutil, mas não profunda, não tão vivenciada. Eu me deparei aqui com um vídeo dele falando dessa técnica de relaxamento, Relax Response, e eu acompanhei todo o vídeo e ali começou toda uma jornada a estudar o Benson, né, onde ele publica o primeiro livro dele em 1970 e o último livro dele foi publicado agora em 2015. Então eu tenho realmente acompanhado tudo que ele vem fazendo, todos os livros, todos os artigos, todos os resultados também, e diria que sou apaixonado. E agora, daqui a exatamente menos de 20 dias, a gente vai estar nos Estados Unidos acompanhando ele de perto, estando mais próximo do que existe em relação a esse aspecto da medicina mente-corpo e trazer isso cada vez mais para o Brasil. E a gente vem aplicando isso também no método SAFE, com essa conexão mente-corpo. Então eu diria que, de uma forma introdutória, posso dizer para vocês que é uma revolução mesmo, e eu tenho vivido isso na prática e está sendo muito bom. Maravilha, muito bom mesmo. Show de bola. Esse tema é bem interessante, eu acredito que tem muita coisa a se falar sobre ele, né? Principalmente sobre o Benson, que tanto de artigo, tanto de publicação que ele tem. E como você mesmo falou, ele já fala de algo que é tão antigo, né? Ele já fala desde 75, foi quando ele publicou o livro dele, realmente, Relax Response. E aí ele fala disso há muito tempo atrás. E qual é a sua visão aí, que as pessoas estão vindo trazendo isso agora,
mas que é algo tão milenar, que as pessoas já fazem há tantos anos e que ainda existe tanta crítica da maioria das pessoas achando que isso é besteira, que não funciona, e já tem muito artigo falando sobre, principalmente os profissionais da área de saúde que ainda estão presos ao velho. Qual é a sua visão, essa galera que ainda tem muita crítica em relação a esse tema, que é meditação, que é Relax Response, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais também a fundo. Vocês me conhecem bem, eu acredito que existe um ponto importante para ser destacado. O Sandor sempre busca de uma forma obsessiva até as evidências. Então, no momento que eu vi o vídeo dele, né, inclusive que ele fala para a paciente ficar 15 minutos em silêncio, o que ela sente, e ele fala, inclusive no vídeo, você tem um momento de quietude no cérebro, e ele começa a trazer as evidências em relação a alterações genéticas, vários aspectos ligados ao estresse, ele fala do mecanismo de fuga e de luta. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, será que isso é verdade mesmo? Será que isso aí rola? Será que vai? Fui bem cético, eu fui o primeiro a falar assim, vamos ver quem é esse cara. Então você sabe como é que eu trabalho. Eu fui a fundo nisso, eu fui a fundo mesmo, eu fui entender que técnica era essa, que elevava 7 graus de temperatura corporal, quais eram os artigos, e passei a perceber que ele era uma sumidade, né? Ele é um professor emérito de Harvard, um cardiologista, e você vê que eu acredito, na minha visão, que o Benson vai morrer nos próximos 10 anos e daqui a 30, 40 anos, eu diria até menos, ele vai ser muito lembrado. Como, por exemplo, foi tem sido o Cooper, né, falando dos testes cardiovasculares, como foi, por exemplo, o Delorme na força, como foram tantos em outras áreas. Eu acredito que o legado dele ainda está por vir. E quando ele fala no vídeo, o que você sentiu, ela fala paz, quietude, tranquilidade, e aí você olha para aquilo e você banaliza. Tanto que eu fui começar a aplicar isso com os alunos da faculdade, porque eu comecei a sentir resultados, alunos extremamente ansiosos, a gente começou a medir isso, e existia uma reticularização natural. 4 anos atrás eu comecei a fazer isso, alguns alunos acham, não, o que você está fazendo, o que você faz isso, fui criticado, né, em momentos até bem delicados, né, foi comentado em relação a isso. Então eu passei por o que ele passou, claro, em uma escala muito menor, então senti na pele isso, e não foi fácil. O primeiro dia numa palestra, uma aula, eu falei, vou botar esse pessoal para relaxar aqui, então foi contra mim, a minha própria pessoa. Só que quando eu sentia que eu fazia, e quando eu ensinava aquilo para as pessoas todos abrem o olho do mesmo jeito como a gente vai fazer hoje. A pessoa abre e fala, nossa, estou diferente. Vocês já me acompanharam dezenas de palestras em aula, vocês também foram impactados, lembro vocês, 2 a 3 anos atrás, quando eu abri o olho de vocês assim, com aquela serenidade. Então, na verdade, é tão simples, é tão banal, por isso que as pessoas não acreditam. Eu acho que por isso que ele vem estudando tanto, trazendo tantas evidências. E se a gente for pensar, isso aí é milenar, né? De você estar respirando. Sua avó mesmo falava, respira, minha filha, para você ficar tranquilo. Espera 10 segundos. Conta até 10, né? 10. E a gente vem com os artigos agora novos, mostrando por que respirar 4 segundos na inspiração, 6 na inspiração, respiração lenta. E ele falava já há muito tempo que essa respiração diminui o metabolismo basal, diminuiria a oxigenação, né, do corpo, ou seja, precisaria de menos oxigênio. E é justamente o contrário de energia, o mecanismo de fuga e de luta. Você aumenta a temperatura, você vive estressado, você está ansioso, seu batimento sobe, você está parado, literalmente está tendo uma guerra interna dentro do seu organismo, e o seu cérebro detecta isso. Então ele quis justamente trazer isso de forma contrária. Então é muito interessante, mas eu volto para o ponto que eu falei inicial. Eu acho que ele não começou ainda o tanto que vai realmente crescer. Eu acredito que nos próximos 10, 20 anos isso será algo assim como ontem na escola, a professora falando, tem que ter inteligência emocional com as crianças, elas ficam brigando com a gente. Quer dizer, na escola está sendo dito isso. Então não tem jeito, a gente tem que ir para a base. E olha só, estava cheio de pai. Estava cheio de pai olhando para aquilo. Então ela falava das crianças e eu olhava para os 50 pais e falava, o problema não são as crianças, os problemas são os pais. Então, na verdade, a escola tem que ensinar os pais a entender o que é essa inteligência emocional para poder os pais ensinarem para os filhos. Não é chegar só a criança, aí ela vai, respira, inspira a florzinha, solta a velhinha. Aí chega o pai no carro louco, desesperado, brigando, gritando. Ele tem aquele modelo cópia, neurônio espelho natural, que não adianta. Então, a gente sabe que o pai ele vai ter que mudar. Então, isso é um processo de educação na empresa, em casa, nos hospitais, nas clínicas. Esses dias eu falava com um amigo meu pediatra, ele falou, Sandro, nunca foi tão difícil ver uma criança emagrecer.
Eu falei, Cândido, nunca foi tão errado como vocês fazem. O pediatra ele tem que ter uma sala antessala, que é para educar o pai primeiro, para depois você fazer a consulta com o filho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E ele falou, Sandro, se a gente não aderir a esse formato de educação para os pais, não vai mudar. E Sandro, o que tem a ver? O que você está falando de pediatra está falando tudo a ver. Porque a gente está falando de comida. Comida é respiração. Comida é respirar, é você estar consciente. Então, eu diria que esse podcast aqui ele tem uma amplitude tão grande de perspectivas, de que para cada assunto desse a gente tem uma via. E eu vejo que as pesquisas agora que estão surgindo, que estão encaminhando com Mindfulness, né? E aí tem a questão do Mindfulness com Relaxed Response do Benson, duas pessoas muito fortes, que é o Kabat-Zinn e o Benson. E vale até a pena destacar esse ponto. Imagina que na mesma época, em 1970, ele estudava o Relaxed Response e o Kabat-Zinn estudava o Mindfulness. Ou seja, no mesmo momento, dois pesquisadores estudando o mesmo princípio da respiração para a saúde, né? Então, um tema fascinante e é saúde pública na veia, na minha visão, né? É bom você falar isso aí, né? Só cortando. É bom demais. Eu tô achando aqui o artigo, ele falou, respirar tem tudo a ver com comida, né? E tem uns 3, 4 artigos do Benson recentes, até 2018, que correlacionam o Relaxed Response com a obesidade. Legal. E eles têm resultados assim fidedignos. Não só ele, que é um dos autores que fala sobre esse tema, mas também tem outros, né, que falam correlacionando esse tipo de tema. Então propriamente é realmente isso que acontece mesmo nas escolas e tem que o pai aprender. Como é importante, né? Eu faço a prática da respiração com meus filhos, né? A prática da respiração antes da refeição, como estamos conseguindo mudar as pessoas dentro da saúde funcional antes do alimento. Sim. E não deixar que o alimento coma a pessoa, né? Então é muito interessante. E claro, fizemos uma respiração antes de começar esse podcast, porque tem tudo a ver, dar uma baixada, ativar o córtex. Perfeito, vamos com tudo. Está nativa. E é muito interessante que o Dr. Benson está há muitos anos numa jornada aí, nesses 48 anos dele de estudo, e vem comprovando que as doenças são mais mentais do que físicas. Perfeito. E o Sandor desenvolveu toda essa questão da saúde funcional, tem um método. Como que seria essa relação de pensamentos positivos, eu sou o que eu acredito? Como seria essa questão de doença ser mais mental do que física e até mesmo a correlação do nosso dia a dia? Eu diria que tem um ponto, né? Quando a gente fala, né, da saúde funcional em equilíbrio, fala do método SAFe, a gente traz os princípios do Benson, né, Relaxed Response, traz os princípios do Jon Kabat-Zinn, traz os princípios do Seligman também, psicologia positiva. A gente vai criando um modelo híbrido, né, de metodologias que tem bastante evidências, bastante realmente trabalhos e resultados também. Por quê? Porque a nossa base, o que é o nosso diferencial? É a métrica. Então a gente sabe que todos eles medem, porque tem que fazer pesquisa. O que traz validação é você construir dados, resultados e comprovações. E com a plataforma da saúde funcional, onde que a gente mede realmente tudo isso, e se Deus quiser estamos no caminho certo, né? A gente está aí próximo, aí, pesquisadores de Stanford já estão mostrando como é interessante essa plataforma. A gente está indo para o inglês agora com o Benson olhando também de perto o que a gente está fazendo. É uma questão de tempo, porque o que nós fizemos é revolucionário. Medir alguns biomarcadores em que hoje se fala de uma forma, diria assim, banalizada, com perdão, gratidão, satisfação da vida, até outros aspectos, uma garra. Isso cria uma métrica para a gente entrar numa rota de prescrever isso. Né? E aí a gente tem outras sociedades, como a de Brasileira de Cardiologia, embasando isso também. Então, o método SAFe, ele tem esse modelo híbrido, onde a base dele é a métrica, e cada dia mais a gente está desenvolvendo a metodologia para como aquela pessoa do outro lado, você está aqui no Brasil, estou com um cliente agora nos Estados Unidos, estou com clientes fora do Brasil cada vez mais, clientes na Suíça cada vez mais. Por quê? Você não precisa estar perto da pessoa, né, Marco, para impactar ali. A gente tem que entender que hoje, a gente vem falando isso, né? Eu, na verdade, sempre quando eu falo, somos nós. Nós não somos nada no processo. A gente mostra o caminho. E as pessoas é que se mudam, as pessoas que se transformam. Se a pessoa não quer, ela não vai. Então, eu acredito que a gente hoje tem excelentes ferramentas que fazem que, aí você falou, por exemplo, positivo, negativo e tal. Então, assim, é autoajuda, não é? Acho que esse não é o ponto, entendeu? Eu acredito que se ajuda, pode ser até autoajuda.
mas a gente sempre traz as evidências para com que a gente possa ter esse respaldo e não seja mais apenas um método que passou, mais uma estratégia, né? Então, assim, não digo que é melhor nem pior. A gente vem trazendo o que há de mais atual e de resultados, aliado a esses grandes pesquisadores, né, fora do Brasil, principalmente de Harvard, que estão todos ali realmente muito vinculados por lá. O que a gente quer é que essas pessoas do lado de lá apliquem isso, né? Vejam que a gente está fazendo isso e hoje chegando aí a milhares de vidas, né, com princípios milenares e embasados cientificamente. Então não tem como falar, é bom ou não é. Não é que não é bom, dá resultado. E se você duvida, vai pesquisar, vai correr atrás ou busque algum método que traz essa conexão mente-corpo, que na verdade nunca teve separado, e aqui é um outro assunto para a gente falar, né, porque hoje isso é o que há de mais atual, né, essa relação mente-corpo em tudo que a gente faz. Bom demais. Muito bom. Você engajou aí da prática e já aproveitar o gancho da pergunta, né? Não tá nem no script que eu imagino, a gente vai e faz. Me veio à memória, eu recordei quando você falou, não, eu quero que os profissionais apliquem, né? Isso que a gente tá pregando realmente, que é o que a gente vive. Aí um profissional veio me perguntar, eu tenho muita dificuldade de meditar, e eu não consigo aplicar com os meus alunos, eu não faço meditação com meus alunos porque eu não consigo meditar. Aí a pergunta que eu faço para você o que você fala para os professores, qual é a dica que você dá para eles, ou a sacada, ou o ensinamento que você passa para eles de como eles aprenderem a meditar ou começarem para poder aplicar para os seus alunos, é claro, para eles serem realmente a prova viva do que eles estão pregando. E legal que dentro desse gancho, você fala de meditação, a pessoa já vem a imagem do monge, né? Do Buda, será que eu tenho que virar um Buda, um monge? Ficar sem pensar, né? Ficar sem pensar. Então, pegando esse gancho, como é que seria isso? Como é que eu faço? Quanto tempo, né? Como é que você ensina o professor para poder ensinar o professor, poder ensinar o aluno? A gente tem que ter um trabalho interessante, né? Aparece no TED Talk do Gilbert, é o nome dele, um cara extremamente inteligente. Ele fez uma pesquisa e aí perguntou, por meio de aplicativo, né, quantas % das pessoas estavam presentes enquanto estavam naquele momento o aplicativo. E 50% das pessoas não estavam presentes. Então, por exemplo, nós já estamos aqui não sei quantos minutos já, você já foi para vários lugares e voltou. Já fui para Harvard, eu mesmo já fui para vários lugares, já fui na minha casa, lembrei do meu filho, voltei. Então, esse ping-pong mental, né, que o próprio Jon Kabat-Zinn fala que é o pulo dos macacos nos galhos, ele é totalmente natural. Então, você falar para o ser humano, para de pensar, que foi um dos maiores erros da meditação para mim, esse é o erro 1, é falar assim, para de pensar, imagina com criança. A criança é incrível a capacidade dela, a maior virtude dela é a criatividade, ela pensar. E o ser humano, quando ele está estressado, ele tem muitos pensamentos. Quando ele está depressivo, tem muitos sofrimentos. Então, a grande questão é que, na minha opinião, ao formato que veio para nós embalado, ele veio equivocado. Porque o Sandor pensa, se aqueles foram 50%, eu diria que o meu é quase 90%. Entendeu? Eu estou sempre tendo uma ideia, eu estou sempre pensando alguma coisa. E isso é um lado bom que o Sandor tem, mas é o que leva o Sandor a muitas vezes não estar com um bom estado de saúde, porque gera ansiedade. Então, quando eu comecei a perceber que, na verdade, eu tinha que me conectar com a minha respiração, que é uma âncora simples, prática e rápida. Então, quantos professores vieram, vocês já viram aqui, não sabe meditar? E eles vêm na aula aqui com a gente, numa reunião, e falam assim, olha, foi a primeira vez. Por quê? Porque a gente mudou a rota. Você só precisa dizer a palavra certa, a frase certa para o cérebro. Não precisa falar para ele parar de pensar. É só você falar assim, se ancore com a presença. E como é que é a presença? Respira. Então, se a gente vê que todo mundo aqui, inspira uma vez e expira. Expira. Se você sentiu sua respiração, você estava presente. Você não conseguiu pensar no boleto de amanhã. E olha que amanhã está vencendo muito boleto. Então, assim... Nem lembra. Entendeu? Então, assim, é só começar a pensar, você já sai. Então, essa rota, ela tem que ser ensinada com essência. Então, e aí que vem a grande sacada da história. O Benson, ele fala, se vier algum pensamento, apenas acolhe, recebe e fala a palavra paz, por exemplo. Ele busca a ancoragem dele é a paz, né? É a paz. Busca a expressão a dele é a paz. A grande técnica, o grande diferencial do Relax Response, por exemplo, Mindfulness, é que toda forma de meditar, de respirar, de orar,
de conectar, ela é positiva. Então, por exemplo, se você fala Alá, se você tem Pai Nosso... É um mantra, né? É um mantra, Ele exatamente. Ele também serve. Então, assim, se aquilo te conecta e faz te sentir bem, então o Relax Response, ele traz diria assim, de uma forma mais heterogênea, mesclada, tudo. Por exemplo, o pessoal lá do Oriente Médio. Ele fala isso no estudo que ele fala que ele estudou. O cristianismo, o judaísmo e o budismo, e é tudo a mesma coisa. A reação fisiológica é a mesma. É a mesma. É bem interessante. Isso, então ele não tira credo, cor, raça, religião. Então isso eu acredito que é uma coisa interessante. Por quê? Porque ele mora nos Estados Unidos teria de tudo. Então seria uma forma dele estar aceitando, e até porque você tem vários tipos de meditação. Já o Mindfulness, ele já tem um princípio mais ancorado na inspiração, aí você tem meditação da compaixão, né, da gratidão, e aí você tem vários tipos de meditação. Você traz um foco no sentimento, né, do sentimento, da gratidão. Que também, então assim, na verdade, o Relax Response abraça o Mindfulness. É isso que eu ia falar. Né? O Relax, ele foi Realmente inteligente porque ele pegou todo mundo. Então no momento que eu estou contemplando alguma coisa, então a grande questão para a gente fechar essa questão não pensar é impossível. Técnicas são variadas. A gente vai conduzir uma no final. E depende da personalidade também, né? Da pessoa, se o aluno, o momento às vezes, que ele você vive. puxar uma das expressões, ele não ancora. Mas se você Sim. falar de um paz, a paz para ele traz mais tranquilidade e foco do que realmente só a Ou respiração. falar de um pra ele, lugar né? que transmite paz, né? do Uma lugar. praia, uma natureza. Essa As sacada pessoas que eu vou criativas falar, vão mais. Né? Vão. Eu diria que, vamos lá, vamos fazer uma sacada top. Essa sacada é top. Não tem superset, triset, biset, tem vários métodos, tem 30 métodos. Então, para cada técnica dessa, é um biset, é um superset, um método, é um paleolítico, é uma dieta. Você tem 1000 tipos de dieta, 1000 tipos de treino, 1000 tipos de remédios. Quando a gente fala de técnicas de meditação, que no caso é interessante, por isso que eu gosto de falar de mindfulness, você vai adaptar e criar. Muitas vezes, qual que é melhor? Talvez há 1 ano atrás, 3 anos atrás, a melhor técnica para mim era do perdão. Porque eu lembro que eu estava agressivo, eu lembro que um dia eu cometi assim, eu fui mais agressivo com meu filho, aquilo doeu muito em mim, até gravei um vídeo sobre isso uma vez, falei, nossa, como está doendo em mim, como eu falei com ele, como eu agredia, e eu pedi perdão para ele, mas na verdade ele esqueceu rapidinho. Eu fiquei sentindo aquilo, entendeu? Me fez muito mal aquilo. Né? Então com a minha esposa também a situação, ela, né, poxa, você passou do ponto e tal. Então você percebe, é o momento que você vive. Hoje eu vi uma matéria falando que os carros agora detectam o nível de estresse do motorista. Olha só isso. Também. Então assim, eu não posso fazer uma meditação de gratidão de olho fechado dirigindo, entendeu? Mas o que eu posso fazer? Uma inspiração. Inspira 4, segura 2, solta 6, segura 2. Isso já o quê? Diminui a frequência cardíaca, né? Diminui a atividade do sistema, por exemplo, simpático. Então diríamos assim que daqui a 1 ano, 2, 3 anos, assim, qual é o melhor método para aquele momento para você? Qual é o seu melhor superset de meditação para aquele momento, né? Então, e tem até relógio que já faz isso também. Os relógios avisam, respira, subiu. Só porque esse dia o próprio relógio da Apple, né? Então, não sei se você me falou, ele avisou para a pessoa da família que o batimento subiu, que estava tendo. Porque normalmente era assim, 1 ano, 70, de repente foi para 180, ficou um tempo, está tendo um problema. Então, assim, tudo vai acabar ancorando para você reduzir ali a sua frequência cardíaca, aumentar o tempo de cada respiração, porque a gente sabe que 5, 6 respirações por minuto é uma boa métrica. Então, para você já treinar isso, né? Então, antes de uma palestra, uma ação, você está brigando com a esposa, está brigando com o marido, está brigando dia a dia, vai fazer uma prova, você está assim, né? Imagina você vai entrar numa briga e falar assim, ó. O cara vai se soltando o ar e já vai para cima, ou senão ele fala, não, vou deixar eu respirar com você. Então, você criar essa condição. Então, eu acredito que métodos existem vários, por isso que é importante estudar, viver e prescrever qual é o melhor. O mais engraçado é que eu lembrei agora lá, a gente estava na imersão do Método C, imersão do time Black aí, há uns fins de semana atrás, e aí teve uma meditação do professor Tiago, que ninguém nunca tinha feito aquele método de meditação. Boa. Cara, foi todo show. Mundo comentando, eu fui pra um, fui pra outro. Vi o e aí você vê como Nicole. Ninguém nunca tinha feito aquela técnica, e muita gente conseguiu seguir o caminho da técnica da meditação, e outros não, se dispersaram no caminho ou dormiram, né? Mas tinha umas 4 etapas, né? Eu lembro que eu cheguei na primeira e falou, você foi lá naquele onde? Eu falei, aonde, meu jovem? Eu falei, eu já tinha há muito tempo. Aí teve
a gente foi para outras galáxias, para outros lugares e tal, que tinha uma música, uma voz. E a gente fez uma vivência que nunca tinha feito, né? Diferente, Assim, que trabalhava uma música diferenciada, com outras ondas. E ele falou, não, eu segurei, porque eu poderia ter entrado em outro estágio. Eu falei, meu Deus. Teve gente que falou de outras vidas, eu falei, peraí, vamos mudar de assunto aqui, que aí já é outra. Mas tem muitas técnicas. Muito bom. Que a gente está começando essa jornada. Muito e aí cabe você... Então a lição do professor mesmo é vivenciar, né? Vivenciar, estudar. Hoje eu já vivencio com meus alunos. Final de intervenção eu já coloco 5 minutinhos. Legal. E é muito forte esse relaxamento da mente que você leva para a palavra da paz. Dependendo ali do estresse emocional que a pessoa está vivendo, como ela ancora, como ela até extravasa alguns sentimentos. É muito forte. Muito bom. E é muito bom com crianças. Eu me lembro logo quando eu aprendi essa questão de meditação, a primeira meditação que eu aprendi a fazer foi o Relax Response, porque eu estava fazendo faculdade com o Sandro e ele passou o vídeo do Benção. Então, a partir dali eu comecei a estudar e eu dava aula de crossfit e aí eu comecei a aplicar com as crianças. E elas ancoravam muito, porque quando você falava uma palavra, elas iam na palavra, né? E era muito legal. E quando você pedia para ela pensar numa palavra que ancorava ela, sempre vinha paz, gratidão, família, amor, sempre vinha a pureza mesmo que está dentro delas. Então, assim, é muito interessante certos tipos de metodologia, né? Para cada tipo de perfil de pessoas, para criança, para adulto, para idoso. Falando de criança, a gente tem o caso da Lúcia Regina, que é uma professora do nosso time, de mentoria, que ela tem feito, inclusive marcou ontem com as crianças uma roda gigante, a escola pública, que tem realmente uma situação econômico-social, né? Bem diferenciada, pública, mas ela consegue e ela fala simplesmente respirando. É tão lindo os meninos. E quando eles voltam para a aula, o relato é de mais produtividade, tem evidência sobre isso. Então, uma missão belíssima, né, Lúcia, que ela vem fazendo aí. Eu acredito que vários outros professores também de E as crianças gostam, as pessoas têm até preconceito de não fazer, achando que a criança não vai aceitar. Exato. E é engraçado que quando eu comecei a fazer, aí eles aprontavam muito na aula, eu falei, não vai ter meditação no final. Aí eles paravam na aula, não, vamos ficar quietinhos. Olha só, olha só. Meditação no final da aula. Não, o teu professor Rafael, um professor amigo meu, fez até o doutorado agora, tinha um projeto no Bradesco, e ele comparou as duas crianças, dois grupos de crianças, do doutorado dele, que fizeram essas técnicas, né, que ele chama de comportamental, né, psicoafetiva, emocional, que é a mesma coisa de falar inteligência emocional com uma conotação mais científica, e ele percebeu que as crianças de 7, 8 anos tinham uma capacidade afetiva, de habilidade motora de 11, quando elas passaram a fazer. Então ele chegava, por exemplo, nas atividades, e ele batia palma, tinha uma situação que ele fazia alguma coisa, as crianças paravam e começavam a respirar totalmente diferente do grupo de meninos de 11 que não tinham essa capacidade. Ou seja, o aprendizado das crianças era melhor e o mais interessante, a parte motora, com testes de Chatorran, de força, de agilidade, também por essa capacidade desenvolvida. Ou seja, e agora, defendeu o doutorado, se não me engano, faz 2 meses aí, é um cara até bom para a gente trocar uma ideia depois, material fantástico dele. Maravilha. Hoje sabemos que o Brasil, através de pesquisa, é um país mais ansioso do mundo. Sim. E temos também, como você falou, estresse emocional. Como seria essa relação? Não é que você vai controlar a ansiedade ou estresse, isso aí é um sentimento, sensação que você não controla. Mas através da meditação eu mudo rota. Como que seria o benefício da meditação para uma pessoa ansiosa, para uma pessoa estressada? E como seria essas questões, se for falar de fisiologia? É amígdala cerebral, é córtex? Como é que seria esse sistema? Eu diria que tem um ponto base, né, que a gente sabe que 80% do ser humano é percepção. Né? Tem documentários, matérias bem interessantes sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho uma situação que eu estou chegando atrasado em determinado local. Tem pessoas que hiperativam a amígdala demais. Eu estou atrasado, eu vou correr, já está nervoso e tal. Na verdade, o problema, em qualquer situação da vida, ele sempre existiu. Ele sempre vai existir. A sua conta vai chegar, você vai ter uma situação externa. A grande questão, Marco, é a percepção. Como que eu percebo aquilo? Porque a minha percepção é que justamente da minha visão em cima daquilo vai me criar todo o modelo de rota que eu já tenho antiga, de experiências antigas. Então, por exemplo, esses dias meus filhos estavam na rua e viram um senhor andando com chinelo, né? Uma situação assim, uma roupa mais velha e tal, e eles ficaram com medo dele. Na verdade, era um pedreiro, né? Vindo, né?
e ficaram com medo. Eu falei assim, de onde vem essa percepção dele? Por que ele tem medo? Olha só, uma imagem, e não é só ele. Então a gente tem trabalhos, né, mostrando, por exemplo, que a própria fisionomia ela altera a atividade de amígdala. Por exemplo, com crianças tem trabalhos bem interessantes. Só em você mudar a fisionomia dela, a amígdala é ativa. Então, se o professor tem uma postura mais de raiva, de agressividade, a amígdala dela é mais ativa. Então, treinar o indivíduo em cima de como ele acolhe o que é externo é o mais interessante. E aí o Mindfulness faz isso muito bem. Ou seja, é a reação. Porque aí eu treino, eu tenho uma ação interna e como é que eu reajo para aquilo. Então, Marco, o treino Mindful, ele é cada vez mais aquilo que você falou. Chegou na amígdala, chegou a informação. E aí, eu vou fazer um cérebro descendente, ou seja, córtex pré-frontal descendo para a amígdala e agindo, ou eu vou fazer um cérebro ascendente, amígdala, córtex pré-frontal e fica. E aí o Daniel Goleman fala de forma brilhante no livro dele. Então, a maioria do ser humano hoje, ele recebe a informação, porque eu estou consciente que ele me bateu, que ele agiu, que ele gritou. Só que o que eu faço? Eu faço uma rota descendente, ativando a amígdala, reação imediata. Como eu posso fazer uma ação de assimilei, eu vou para cima, qual atitude que eu vou fazer? E aí vem o contar até 10. Eu vou gritar? Eu vou reagir? Eu vou bater? Eu não vou? Eu não vou? Então, isso o ser humano tem que ser treinado. E começa em casa. E a gente sabe que essa ansiedade está gerando o quê? Sono ruim. Pessoa muito ansiosa não dorme. E aí vão para as 26 milhões de caixas de Rivotril, Brasil campeão. Então, entender que isso tudo vai levar a um início do dia ruim e a um final do dia pior ainda. E uma noite de sono que não recupera. E essa vida vira um inferno. E aí nós vamos ter seres humanos cada vez mais doentes, não só em nível de obesidade, outros fatores. Claro que ele vai dizer que não tem tempo, porque ele ocupa a mente dele com situações que não geram saúde de fato. Né? Esse corpo dele está doente. E o estudo, gestão do tempo, ansiedade, estresse. E esse estudo recente com a gestão do tempo, com a ansiedade, com o estresse. Então, na verdade, né, a gente sempre vai para a linha, né, Tan, de falar do sistêmico, né, de uma respiração mudar tudo. E eu fiz isso por muito tempo, acordava lá, respirava. Maravilha. E mesmo assim, eu falei, não é por aí. Tanto tem dias, 2 minutos, 3 minutos, e aí eu entendo que o momento do dia, refeição, é todo o processo. Né? Muito interessante, porque você hoje colocou uma forma de entender a meditação, o Mindfulness, de uma forma diferente, que é o quê? Percepção. Então, que tanto eu me permito entrar nessa minha ansiedade, que tanto eu me permito entrar nesse estresse, porque eu tenho as rotas mentais. Que rota é que eu vou deixar me levar? Eu vou entrar naquele caminho forte, de rato, né? Bis mesmo, de chocolate. A gente percebe muito isso. Bis é a própria propaganda. O melhor treino do meu dia, eu digo para vocês, é às 7h30, onde eu vou jantar. Eu já levo meu chocolatinho, né, amargo. Eu tenho assim, já é um ritual. Eu como aquele chocolate quase em uns 6 ou 8 minutinhos. Tiro cada pedacinho. E olha que eu posso comer chocolate, entendeu? Não tem problema não. Mas eu curto o processo. E a minha esposa junto comendo devagarzinho, a gente tomando aquela tacinha. É um baita treino, sabe? Então, assim, eu vou numa festa, posso comer 3, 4, 5 brigadeiros. Então, você tem que fazer da sua vida, é o que eu digo para muitas pessoas, o que é 1%? Entendeu? Você tem que fazer disso um ritual. O que é um rito? Que é algo que se repete na sua vida. Tem que ser agradável, né, você fazer isso. A gente vem numa rota de tantas coisas que a gente antes não fazia, a gente está conseguindo fazer, porque a gente colocou no nosso hábito. Então, eu criei vários hábitos na minha vida para que eu conseguisse manter e ter sustentabilidade. Então, a dica final aqui, dessa pergunta, acorda e seja deitado mesmo. Respirou 3 vezes, estou presente, agradece, cara, e vai pro dia. Não acorda antes de você acordar, entendeu? Você se acorda. Né? Não se conecte com nada, com ninguém antes de você. E aí você começa a perceber que você começa a sentir falta. E isso é muito bom. E é interessante porque a questão do estar presente, acordar primeiro com você, estando presente. Qual foi a última vez? Eu vou perguntar, né? Qual foi a última vez que você realmente tomou um banho? Que você tomou um café, que as pessoas hoje estão no automático, não sentem o cheiro do café. Qual foi a última vez que você escovou o dente? Qual foi a última vez que alguém dirigiu? Pois é. Dirigiu.
é muito forte, muito e é bacana. desafiador a gente falar disso aqui, né? Porque a gente está na plataforma de áudio e a galera está dirigindo e escutando a gente. Exato. Isso é desafiador, né? E a gente quer que a galera escute mais, estejam presentes. Ouçam né? a gente de verdade, né? Ouçam de verdade, mas se estiver dirigindo, presta atenção. Presta atenção, também. boa. E já pegando esse gancho aí de tecnologia, né? As pessoas estão na plataforma de áudio escutando a gente falando de consciência, de presença. Então, para elas estarem presentes, escutando o que a gente está falando ou assistindo, seja lá onde estiverem. E fazer essa conciliação, né? Tem estudos que já falam sobre práticas de meditação sem serem de formas presenciais. Já tem gente aplicando de forma virtual e a gente trabalha isso no Método Safe. Já tem muitos profissionais que fazem atendimento 100% online e tem ótimos resultados. O Benson tem um artigo de 2018 que fala sobre o virtual. Sim. E qual é a sua visão em relação a isso? Porque as pessoas ficam aquele preconceito. Ah, mas eu quero fazer consultoria. Como é que eu vou prescrever meditação para uma pessoa que eu faço consultoria? É uma pergunta ótima, né? Recentemente agora, um aplicativo de 2 anos atrás, o Headspace, por exemplo, um aplicativo pequenininho e tal. Hoje ele está avaliado já, se eu não me engano, já está na casa aí de mais de 100 milhões de dólares. Tem mais de milhões. Entendeu? Então, assim, é um Headspace, pelos downloads dele, era totalmente gratuito. Então, as pessoas estão buscando isso. Entendeu? Então, assim, se os aplicativos estão sendo baixados, se as pessoas estão vendo, se as pessoas estão se conectando com isso, e aí alguns profissionais falam pra gente, Sandro, mas se eu trabalho é para profissional de educação física, eu falei assim, não, é para profissional de saúde. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, vou falar um caso rapidamente de um médico. Eu já me dopei várias vezes de remédio. Pensava numa dor, eu tomava lá um Advil. Eu achava que ia ter uma sinusite, eu já estava tomando lá algum medicamento. Entendeu? Eu já cansei de tomar remédio antes de ter no mínimo sintoma. Se eu tivesse esse treinamento, eu não teria. Um nutricionista. Como é que o nutricionista passa dieta, gente? Vamos junto aqui. E não ensina a pessoa o que quer o alimento, como é que come. Então ele está atrasado. Ele está deficitário. Hoje temos trabalhos com anestesia. As pessoas que fazem mindfulness, que têm um controle melhor dessa parte emocional, têm uma resposta de anestesia melhor, têm uma recuperação melhor. Então, nós estamos falando para todos os profissionais. E o profissional de educação física, então? Hoje já temos trabalhos, a gente já estava falando sobre isso outro dia, né, Tante? É uma conexão mente-músculo. A gente sabe que as pessoas que estão treinando e focado na musculatura tem maior resposta de hipertrofia, claro, conexão, né, resposta, contração. Ou seja, e claro, se eu ensino isso para os meus filhos, se a gente está ensinando isso em escola, o que a gente está falando aqui não é para nenhuma profissão, é para qualquer ser humano que ainda respira. Ou seja, para tudo. Né? Se até cachorro hoje está fazendo yoga, né? Já havia exigido, então a gente tem que aprender com muito. Né? Então, acho que já falamos muita coisa, né? Tem muito tema para falar de respiração, falar de meditação, tudo isso ancora muita coisa, né? Dá para falar de todos os pilares com esse biomarcador. Então, acho que para finalizar, vamos fazer uma técnica. Eu acredito que a gente deva entregar isso, né, de presente, né, para as pessoas. Só aconselho quem está dirigindo, não feche os olhos nesse momento, ou se não estaciona. Aberto, né? Mas eu lembro que eu teve uma situação interessante, que eu lembro que a gente fez uma situação, uma aula, a pessoa falou que parou o carro. Fez junto. E fez, né? Legal, então foi bacana, não vou até parar então, o carro. Se estiver dirigindo, galera, pare. Se estiver dirigindo, não faça meditação com o olho fechado. Então vamos fazer um processo interessante que muita gente pergunta, Santo, faço sentado no chão, faço numa cadeira, faço deitado? Fala assim, faça, entendeu? Mas se você estiver sentado, eu gosto de fazer sentado na cadeira, sinto bem, né? Afasta um pouco, né, as pernas. É sempre interessante abrir esse peitoral. Nosso pulmão trabalha com a capacidade sempre muito baixa. Hoje até corrigi uma pessoa que me marcou de fazendo a respiração, né? Parecia até um gatinho assim, eu falei... Então expande, busca a métrica dos 5, 6 respirações por minuto. Então nós vamos fazer uma técnica super simples, onde eu vou pedir para vocês apenas focarem na respiração e pode ser que a gente conduza para algum caminho aí, que vem uma voz aí conduzindo a gente. Então peço para vocês abrir o peitoral, o pessoal que está dirigindo aí dá uma paradinha, ou se não acompanha a gente, mantém pelo menos na respiração. Quem está por aí sentou, abre o peitoral, uma postura altiva, inclina levemente a cabeça, ok? Você pode fazer tanto com a boca fechada, boca aberta, não tem problema, mas você vai trabalhar agora com a respiração mais alongada. Primeiro a gente começa de forma natural, inspirando e expirando, sentindo, ouvindo, percebendo a sua respiração. Simplesmente isso já está mudando sua fisiologia. Então inspira, natural,
Faz uma pequena transição e vai expirando bem devagar, suavemente. Se você está tocando uma mão na outra, percebe seu corpo, percebe você tocando na cadeira, já muda totalmente. Já percebe que a frequência cardíaca vai caindo, você vai ficando mais presente. É interessante para os que estão fazendo pela primeira vez não se compararem, não se julgarem. Não tem nada certo, não tem nada errado. Apenas vivenciar esse momento, ouvindo a minha voz. E agora a gente vai trabalhar uma inspiração mais profunda. Você inspira em 4 tempos. Segura 2 tempos. E solta suavemente. Em 6 tempos. Segura. E repete. Percebe se algum pensamento surge. Se ele vier, acore, está tudo bem, faz parte. Esse é o grande treinamento. Você está sempre pensando, sempre conjecturando, planejando, estruturando, julgando, comparando. Está certo, está errado. E aí você volta para a respiração. E vai ser assim constantemente. Você já percebendo o que está pensando, já é o treinamento. E vai sentindo esse ar entrando, percebendo o seu corpo, pensamento para onde seu pensamento vai. Vai relaxando seus ombros, vai relaxando sua fisionomia. Percebe a leveza, a tranquilidade. E aí a gente vai fazer uma técnica de bênção bem tranquila. Você já inspira falando uma palavra paz. Segura e solta a tranquilidade interna. Mais uma vez. Percebe seu corpo, percebe como você está presente. Já grande atividade, córtex pré-frontal esquerdo. Engole sua saliva suavemente, percebendo. Você percebe seu corpo, você percebe você. Então aconselho que você lembre desse momento. Acorde fazendo isso. Se você estiver fazendo isso antes de dormir, é bem capaz, na 3ª, 4ª inspiração, você já está dormindo. E no seu dia a dia, em situações de desconforto, fazendo uma situação no trabalho, no trânsito, vai se percebendo, para você estar se encontrando. E quando eu falo isso, lembre que essa minha voz está ancorada centenas de trabalhos científicos. E são milênios de culturas já trabalhando isso. E a gente está começando, fortalecendo isso cada vez mais com vocês. Então viva isso, prescreva e ajude a gente a transformar mais vidas, que é esse nosso papel principal. Sem pressa, devagarzinho, vai abrindo seu olho, percebendo você. Qual o sentimento que você tem? Já deixa escrito aqui embaixo o que você sentiu. Percebe a leveza. E é isso. Bom demais. A gente quer ficar muitas vezes por aqui, né? Que é tão bom, demais. Né? Então quero aqui finalizar, né, com vontade de ficar mais por aqui. Agradecer muito vocês dois, né, por esse primeiro Conexão. Foi bom demais. Lembrando sempre, né, desse material, nessa aula viva para vocês. Lembrando que quem está lá no YouTube, sempre deixar lá seu joinha, sua curtida é importante para a gente. Você deixar seu comentário, né, você ative também suas notificações. Você se inscreva no canal e compartilhe o máximo possível essa mensagem. Quem está aí também no nosso podcast, está com a gente, compartilhar, repete essa meditação aqui no final principalmente. Então, Tamara Maria, muito obrigado pela condução de hoje.
né? Marcos Batista também. E muito obrigado a todos vocês que estão seguindo a gente. Lembrando que nosso propósito é muito grande, é muito forte, que é impactar 1 milhão de vidas, né, com a saúde funcional, né, com conexão mente-corpo até o ano de 2025. Então estaremos juntos nesse propósito. Faça seu porcento todo dia, respire, que esse é o ponto principal. Obrigado, gente. Bom demais. Valeu, bom demais. E até o próximo. Valeu, um abraço.